Boa noite para todos, né? Gostaria de agradecer primeiramente ao professor João Marcelino, né, por estar dando essa oportunidade, né? E tenho certeza que vai ser bom, né, aí para o processo aí de aprendizagem de vocês. Ontem já fiz a apresentação, né? Entrei ali rapidinho ali na live do professor, né? E vamos seguir aí para o processo, né? Como eu tinha dito a vocês, quem tivesse algumas dúvidas aí em geral, mandasse aí para o Instagram, né? Algumas pessoas mandaram, né? Eu peguei alguns tópicos aqui importantes, que eu achei mais importante. Teve aqui o Leandro Lopes, né? Que estava com dúvidas sobre aproximação, né? No que diz respeito a instrumento de medição. O Matheus S. estava com dúvidas sobre vazão e capacidade de deslocamento volumétrico, né? Que é ligado a bombas. Esse aqui foi o Volpe 2+, não sei o nome dele, né? Ele fez uma pergunta interessante sobre o uso do tratamento térmico. E aí a gente vai estar respondendo aí no decorrer da nossa live, né? Falando aí sobre essas dúvidas também, né? Então quando o assunto aí sobre a parte de engrenagem já tiver um pouco mais cansativo, a gente dá uma pausa aí e fala sobre essas perguntas aí, tá bom? Responda essas perguntas. O nosso objetivo é falar aqui sobre cálculos envolvendo engrenagens, né? Nesse caso a gente vai estar abordando, né, uma série de elementos, mas trazendo um detalhe importante que é sempre pensando, né, no projeto como um todo, né? Eu acho aí que é o diferencial aí para esse estudo, né? Muitas vezes a gente fica focado naquela questão de número de dentes, diâmetro primitivo e tal, mas a gente acaba não levando aí para o ciclo da fabricação, para o ciclo da manutenção, né? Entender, né, o processo. Obviamente a gente não vai estar fabricando, né? A gente vai estar falando aí no contexto teórico, mas é interessante porque a gente vai dar essa amplitude, né? Bom, vamos entender qual é essa situação aí que a gente vai estar desenvolvendo, tá bom? Como eu falei para vocês ontem, o número do meu WhatsApp eu já tinha passado aí mais cedo, então se tiver alguma dúvida aí no decorrer, é só estar mandando aí mensagem para o WhatsApp, né? Algumas pessoas já deram um alô, né? Então é só estar mandando aí para o WhatsApp, tá bom? Vamos lá, ó. Duas engrenagens de dentes retos devem ser fabricadas visando a montagem de um conjunto mecânico. Os dados das engrenagens são... Aqui são duas engrenagens, né? Engrenagem 1, engrenagem Z1, né? E engrenagem 2, né? A engrenagem 1 com 40 dentes, a engrenagem 2 com 100 dentes. O módulo das duas é igual, né? Nesse caso aí, visando engrenamento. A folga do dente também aqui igual, 0,18 milímetros, né? E o blank 30 milímetros. Lembrando que o blank está ligado à questão da espessura, né? Da espessura ali da engrenagem visando a sua fabricação, né? Então a gente trouxe esse contexto aí também do blank, porque muitas vezes a gente fica com foco na engrenagem ali no desenho, né? No processo, esquece que tem, obviamente, né, a questão da espessura. Então a espessura da engrenagem aí para esse processo é de 30 milímetros, beleza? Então 30 milímetros aí referente a esse processo. Aqui a gente tem um detalhe, já começa com alguns detalhes interessantes, né? Questão referentes à tolerância, né? Tolerâncias específicas aí para o diâmetro, né? Nesse caso aqui é o diâmetro externo. Só lembrando que ao término, né? Obviamente que a gente terminar de responder essa ficha, né? Eu vou estar passando para vocês lá vou passar para o representante, né? Pelo WhatsApp, e depois aí ele passa aí para vocês, tá bom? Então aqui diâmetro externo, né? Aqui tem a tolerância menos 1 centésimo e menos 3 centésimos, espessura mais ou menos 1/10, altura do dente e passo, né? Vamos entender logo o contexto, né? Vamos entender o contexto referente aí à engrenagem como um todo, né? Vou até colocar aqui para baixo para a gente poder ter um foco nessa parte aqui, né? O que é que está sendo indicado aqui? Duas engrenagens, obviamente que vão ser montadas uma na outra, né? Uma com o maior número de dentes, né, que seria essa engrenagem 2 aqui com 100 dentes, e a engrenagem 1 com 40 dentes. Beleza, aqui a gente tem as informações básicas dela, né, o módulo das duas, que é igual, e a folga do dente, né? Inclusive esse folga do dente não é muito comum,
cair ali em perguntas envolvendo aí esse contexto técnico das engrenagens, mas isso para a prática, né, para a fabricação, tem uma importância muito grande, por causa da relevância da altura do dente, né? Então aqui a gente tem o primeiro contexto, que é essa parte aqui dimensional, né? Diâmetro externo. Quando a gente está falando do diâmetro externo, está falando, obviamente, né, desse diâmetro aqui indicativo, ou seja, diâmetro de fabricação. Isso tem uma importância muito grande, né? Porque se uma engrenagem ela ultrapassa o diâmetro estabelecido, né, você acaba tendo problemas ali, né? A gente chama, nesse caso, né, referente a quando esse diâmetro está maior, né, a engrenagem acaba raspando, né, ela acaba fazendo essa trepidação, né, de uma engrenagem na outra, e acaba desgastando, né, precocemente a engrenagem, né, então acaba gerando um atrito grande, e obviamente aí temperatura, né, e isso aí pode danificar os mecanismos, né. Então o detalhe aí já começa aí pela questão do diâmetro externo, né. Normalmente essas engrenagens, por serem cilíndricas, são fabricadas em tornos mecânicos. Um detalhe importante, né? A gente está falando de um ciclo de fabricação convencional, né? Um ciclo de fabricação convencional, as engrenagens elas podem ser fabricadas em máquinas específicas para esse tipo de fabricação, né? Ou seja, fresaduras dedicadas aí para fabricação de engrenagem, tá bom? Então começa aí pelo diâmetro externo, né? Outra informação que a gente colocou lá é referente a essa espessura, né, da engrenagem, né? Então essa espessura do blank a gente também está indicando ali uma tolerância, né, para ele, já que faz parte também aí da fabricação. A gente vai até observar que é uma tolerância maior, né? Voltar aqui para o texto, né? A gente vai verificar que é uma tolerância maior referente à espessura. Dá um zoom aqui. Olha a tolerância da espessura, mais ou menos 1/10, né? Ou seja, praticamente uma tolerância secundária, né? A gente tem 3 tolerâncias aqui que seriam primárias, ou seja, de importância maior aí para o projeto, né? E teria uma aí referente a uma tolerância secundária, né? Você pode observar aí que é mais ou menos 1/10, né? As outras ali são tolerâncias milesimais, centesimais, né? Então a gente tem a tolerância aqui do diâmetro externo, a espessura, a altura do dente e passo, né? A altura do dente e passo. A referência da altura do dente, né, ela tem uma importância grande não só para o mecanismo, né, mas inclusive na fabricação, né, porque quando o dente da engrenagem começar a ser fabricado, né, essa altura que vai ser relevante ali durante o ciclo de execução. Quando a gente passa ali para um ciclo de execução convencional, normalmente vai utilizar lá o aparelho divisor, né, normalmente a gente acaba se preocupando mais com o cálculo da divisão, né, do que com os parâmetros ali da fabricação, né? E um dos parâmetros aí importantes é obviamente a parte dimensional, e nessa parte dimensional aí cai a altura do dente, né? Inclusive a nível de planejamento, né? Isso tem impacto ali referente à capacidade que a fresa modular aí de execução tem no que diz respeito à profundidade, né? O AP, né? Ou seja, a profundidade máxima que ela consegue retirar. Isso aí é importante aí para cálculos de tempo de fabricação, né, e questão de tempo de vida útil também da ferramenta, né. E outro detalhe importante é a questão do passo, né, da engrenagem, né, que seria relativa a essa distância, que é outro elemento importante nesse ciclo de fabricação, né. Se utiliza normalmente um paquímetro específico aí para medição de passo de engrenagem, né, o micrômetro, né, dependendo aí da tolerância, e acaba tendo uma importância muito grande nesse contexto de verificação, porque o passo você pode também ter essa questão aí da vibração, né, sem contar outros problemas, né, inclusive folga mesmo, né, referente aos dentes da engrenagem, e realmente aí tem uma característica de configuração geométrica próxima ali da perfeição da indicação do projeto, né. Atendendo obviamente todos os parâmetros, então você vai ter aí uma boa característica aí de fabricação e consequentemente um bom funcionamento, né? A gente não trouxe para esse contexto das engrenagens a parte de tratamento térmico. Normalmente as engrenagens acabam passando por tratamento térmico ou tratamento termoquímico, né? Dependendo aí da questão da rotação e outras características aí da engrenagem, né? Até por isso que eu coloquei essa pergunta, né,
aqui para a gente estar falando depois. Do uso do tratamento térmico aqui do VOLP, né? E depois a gente fala aí sobre esse contexto, tá bom? Então, iniciando aqui com essa parte da tolerância. Então veja que não é só a questão estrutural, né, no que diz respeito aos parâmetros com base nas normas, né, ligadas aí à parte da engrenagem. Né? Engrenagem como elemento mecânico, né, um elemento que está referenciado aí, obviamente, padronizado, né? Ou seja, ele segue toda uma relação aí de padrão para que se tenha aí essa respectiva execução, né? E de fato vem atender aí não só a questão da fabricação, mas principalmente a parte de funcionamento, né? Você pode até falhar na fabricação e refazer ali o elemento, mas quando vai para a parte de funcionamento, você pode ter desde problemas ali no funcionamento, né? Uma quebra ou até um incidente ou um acidente, né? Então é importante aí ficar atento aí com essas características. Bom, então vamos começar aqui com a base, né, de cálculos, né? Porque o que acontece é que a gente tem esses parâmetros, mas não tem todos os parâmetros. Exemplo, o diâmetro externo, né? Como é que eu vou saber o diâmetro externo aqui dessa engrenagem? A espessura a gente já tem, espessura 30 milímetros. Eu vou estar deixando aqui de vermelho as respostas, né? Os parâmetros aí de respostas, né? Então vou deixar aqui já de vermelho, né? Esse aqui ele está ligado com o Blank, então no projeto aí ele já está com 30 milímetros, então já referente ali a espessura dela, né? Depois aqui eu vou editando, né? Então aqui tem alguns detalhes que a gente precisa: diâmetro externo, altura do dente, passo, né? Isso referente ao cálculo ali da engrenagem, mas a gente vai trabalhar também cálculos referentes à parte de fabricação, né? Aqui tem a indicação de uma fresa modular número 4, o AP dessa fresa 3,5 milímetros, né? Ou seja, a profundidade limite que essa fresa consegue retirar, né? Lembrando que aqui é uma suposição de uma ferramenta, né? Então, dependendo da característica do fabricante da ferramenta, esses valores podem alterar. Velocidade de corte 20 metros por minuto da ferramenta, né? Ela tem 8 arestas. O avanço por dente, não, o avanço por aresta é de 0,25 milímetros. Para fabricação, acessório, um aparelho divisor com redução de 40 para 1, né? Está disponível, né, para esse aparelho divisor 6 discos, né? Um conjunto de discos com essa sequência de 7 furos, né? Ou de 7 furos não, né? De 7 sequências de furos, né? Então aqui a gente tem com 23 furos, 28, 32, 36, 40, 47, 50. Então a gente também vai calcular, né, essa questão do aparelho divisor para as duas engrenagens. Na relação da fabricação, né, tem aqui alguns ciclos, né, altura do dente de engrenagem, né, qual a rotação ali para a fabricação, né, ou seja, com base na ferramenta, né, calcular RPM, velocidade de avanço de mesa, a quantidade de movimentos efetivos de corte, tempo de usinagem, tolerância máxima, mínima e intermediária dos elementos, né, com base nas tolerâncias indicadas que a gente viu lá em cima, referente à montagem de distância entre os centros da engrenagem e o deslocamento angular no aparelho divisor, né, ou seja, utilizando essa base aqui para a gente poder chegar a esse contexto. Então, são essas perguntas aí que a gente vai estar tratando, né, nessa live aí que a gente vai estar fazendo. Lembrando que essa live eu vou estar postando ela em partes aí no meu canal no YouTube, né? Então acredito que terça, quarta-feira da próxima semana a gente comece a postar, né, esses vídeos. A gente vai estar postando em partes, então sempre quando a gente terminar uma sequência ali de cálculos ali, vai ser essa parte que vai ser postada lá no meu canal, tá bom? Bom, beleza, então vamos aqui para engrenagem, vou colocar aqui engrenagem 1. Engrenagem 1, vamos começar o seguinte, vamos pegar aqui uma característica importante, né? Vou começar aqui pelo diâmetro primitivo, né? Ou seja, o diâmetro de impulsionamento ali dos dentes, né? O diâmetro primitivo aí da engrenagem 1. Para calcular o diâmetro primitivo, né, para esse ciclo, daí é só multiplicar o módulo pelo número de dentes, né? Então, no caso, o módulo módulo 4, né, vai ser multiplicado aí pelo número de dentes, que nesse caso aí é Z40, né? Então a gente vai ter 4 multiplicado por 40, né,
Nesse caso aí vai dar 160, né, 160 milímetros, referente ao diâmetro primitivo da engrenagem 1, né. Eu vou estar deixando separado aqui engrenagem 1 e engrenagem 2, mas vamos fazer na sequência aí para as duas, para ter a mesma lógica de cálculo e deixar organizado, né, deixar organizado. Depois eu gosto sempre de dar uma diagramada, né, faço uma diagramação aí melhor para estar postando para vocês aí mandando pelo WhatsApp aí o PDF, tá bom? Foi algumas pessoas que tinham pedido também para mandar aí pelo arquivo doc, né? Eu vou estar mandando aí os dois arquivos, tá bom? Engrenagem 2, o diâmetro primitivo vai ser o módulo, né, multiplicado pelo número de dentes. O número de dentes aqui vai alterar, vai ser 100, né? Então nesse caso aí ele vai para 400 milímetros, né? Ele vai para 400 milímetros aqui. 400 milímetros. 400 milímetros aí referente à engrenagem 2, né? Um módulo maior, né? Então aí dá esse impacto diretamente aí nas características da engrenagem. Beleza, diâmetro primitivo. O que interessa para a gente nesse início, né, seria esse diâmetro externo, né? Vou colocar aqui embaixo diâmetro externo. Diâmetro externo. Lembrando, qualquer dúvida, curiosidade aí, manda aí no WhatsApp, né? Muita gente dando alô, né? O professor Marcelino também está aí atento aí, algumas pessoas que estavam com dificuldade aí para acessar a live, mas pelo que eu vi aí já tá ok, né? O professor disse que fica gravado lá aí na plataforma, depois ele vai estar aí, depois vocês podem estar acessando pela plataforma, e na próxima semana eu vou estar postando também no meu canal no YouTube, tá bom? O diâmetro externo, né, para esse cálculo do diâmetro externo é bem simples. Ele vai ser basicamente o diâmetro primitivo. Eu vou colocar aqui eu sei que essas fórmulas vocês já têm, né? O professor já tinha mostrado o material que já tinha passado para vocês. Essas fórmulas vocês já têm, né? Então, como eu vou estar comentando aqui, mas o diâmetro externo ele vai ser o diâmetro primitivo, né? Vou colocar aqui 160 milímetros. O diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Mais 2 vezes o módulo, nesse caso aí, o módulo é 4, né? Então ele vai ficar dessa forma. Eu coloco aqui entre parênteses, sem as nomenclaturas e sem as unidades, né? Então no caso a gente vai ter 160 mais 2 multiplicado por 4, né? Nesse caso aí a multiplicação primeira, obviamente, né? Você vai ter 2 vezes 4 vai dar 8, mais 60, nesse caso aí vai dar 168 milímetros, né? Então aí a gente tem aí o diâmetro externo dessa engrenagem, 168 milímetros, ok? A engrenagem 2, deixa eu copiar aqui. A engrenagem 2, de vez de ser 160 aqui vai para 400 milímetros, que é o diâmetro primitivo que a gente calculou, mais 2 vezes o módulo, né? Então nesse caso aí você vai ter 400 mais 2 vezes 4, nesse caso aí vai para 408 milímetros. 408 milímetros aí referente a o diâmetro externo, né? Então veja aí uma diferença aí de 8 milímetros referente a o diâmetro primitivo e referente ao diâmetro externo. Aqui eu já vou fazer a primeira observação, né? Vou fazer a primeira observação aqui lá no desenho. Deixa eu mostrar aqui, voltar aqui para o desenho, que é o seguinte: foi que a gente calculou. Vamos supor que seja a engrenagem 1, a engrenagem com menos dentes, né? Ela ficou 160 e 168, né? Tá aqui, ó. 160 referente ao diâmetro primitivo, 168 ao diâmetro externo. Então vamos voltar lá para analisar. Aqui é o seguinte, diminuir aqui o zoom. Diâmetro externo 168, ou seja, diâmetro ali de fabricação. Beleza. Eu já vi algumas pessoas errarem isso, né? A altura do dente vai ser o diâmetro externo 168 menos o diâmetro primitivo. Já vi isso acontecer na prática, né? Então 8 milímetros ali referente à altura do dente. Só que o que acontece é o seguinte: o diâmetro primitivo é que esse diâmetro de impulsionamento, né, ou seja, esse diâmetro de contato, ele vai ficar mais ou menos, né, fazer aqui um esboço, vai ficar mais ou menos aqui
nessa base aqui, ou seja, ele não vai pegar ali na altura do dente, obviamente. Então, esse diâmetro primitivo, que a gente calculou agora há pouco, ele tem 160 milímetros. Beleza. Né? Observa que é uma relação simétrica, né? Então, ele não está pegando ali pelo fundo do dente, né? Ou seja, pela base do dente da engrenagem, né? Então, veja que tem uma diferença grande aí em relação a esse contato, né? Então, não dá para fazer essa relação aí de subtração, né? Então, aí fica essa informação, né? No que diz respeito a esse contexto, né? Então, cuidado aí com essa indicação, né? Porque o dente, né? Inclusive o dente, ele tem algumas características que podem ser calculadas, né? A altura da cabeça do dente, né? A altura do pé do dente e a altura do dente total, né? A altura do dente total, né? Ele leva em consideração 2 vezes o módulo mais a folga, né? Então a folga do dente ele entra aí nesse contexto, né? Então o valor ele fica próximo, mas se deve levar em consideração a folga, né? Por isso que a folga ela foi indicada aí inicialmente, né? Então ela está aqui ó, no contexto. Cadê? Folga 0,18 milímetros, né? Então é importante aí ficar atento aí com essa indicação da folga, porque a folga ela vai te dar essa amplitude ali de características em geral, né? Ali do processo. Então fica aí essa observação para esse início aí de live, tá bom? Então diâmetro primitivo, diâmetro externo. A gente precisa da altura do dente, na altura do dente eu comentei agora há pouco, do passo, né? Então a altura do dente vai levar em consideração o módulo, né, vezes 2, exemplo, o módulo aqui é 4, aí um detalhe interessante, né? A altura do dente vai ser a mesma para as duas engrenagens, né? Então você vai ter a altura do dente vai ser o módulo vezes 2, nesse caso aí vai dar 8 mais a folga, né? Ou seja, vai dar 8,18 milímetros, tá bom? A altura do dente. A altura do dente a gente vai ter o módulo. Deixa eu colocar aqui 2. 2 multiplicado pelo módulo, nesse caso aqui 4, mais a folga. A folga nesse caso que é 0,18 milímetros. Vou colocar aqui entre parênteses, a gente vai ter 2 multiplicado por 4 mais 0,18. Então aqui vai dar igual a 8,18 milímetros. Essa altura do dente é obviamente a altura para os dois dentes. Tá bom? Então aqui a gente já está com a altura do dente, diâmetro externo, diâmetro primitivo. Está faltando só o passo. O passo que é π vezes o módulo, né? Então vou colocar aqui o passo, que vai ser π vezes o módulo. Eu vou colocar aqui 3,14 multiplicado por M4, né? E obviamente também o passo aí é igual para as duas, né? Para as duas, porque é a mesma base de módulo, né? Então aí vai dar 12,56, né? Deixa eu colocar aqui entre parênteses. 3,14 multiplicado por 4 vai dar igual a 12,56 milímetros. Beleza. Então, aqui tá as informações iniciais. Eu vou até fazer a associação já com as tolerâncias que estão aqui indicadas, né? Vou fazer aqui a associação com as tolerâncias que estão aqui indicadas. Esse diâmetro primitivo não tem relação ali com tolerância. O diâmetro externo vai ser 168 milímetros, menos 0,01, menos 0,01, menos 0,03, né? A altura do dente vai ser 8,18 milímetros, mais 0,005, ou seja, mais 5 milésimos, mais 2 centésimos. E o passo, né, mais 0,025, né? Vou deixar aqui de vermelho aqui essas informações. No que diz respeito à engrenagem 2, né, esses valores aqui da altura do dente, o passo se repete,
né? Já vou copiar aqui direto. E aqui referente ao diâmetro externo, vai ser 408 milímetros, menos 0,01, menos 0,03. E o diâmetro primitivo não entra, né? A gente não faz relação ali referente ao diâmetro primitivo de tolerância. Então aí as informações iniciais sobre esse contexto. A gente fez esse cálculo, né? As informações de padrão já estavam aqui, obviamente, né? Mas aí fica essa característica de contexto. Eu vou colocar aqui espessura, né? Só para não ficar diferente, né? Vou colocar aqui a espessura. Vou colocar aqui espessura. Vou colocar aqui espessura. A espessura nesse caso ela vai ser 30 milímetros. A gente já tinha falado lá do valor, 30 milímetros, mais ou menos 1/10 de milímetro, né? Então essa espessura aqui ela vai permanecer aqui para a verificação. Bom, então a gente está com os dados iniciais. Com base nesses dados iniciais, a gente tem informações aí referentes ao início, né, para esse contexto aí de ciclo de fabricação, né? Ou seja, aqui a gente já tem respostas. Vamos voltar aqui das perguntas. Ó, altura do dente das engrenagens, vou colocar aqui OK. Tolerância máxima, mínima, intermediária dos elementos, a gente já tem a base ali para responder, né? Eu acho que vamos começar essa próxima parte, né? A gente começa aqui com essa tolerância, né? E depois aí segue ali para a parte de fabricação, né? Então deixar aqui vermelho, OK. E aí depois a gente segue aí com essa parte aí para informação, tá bom? Então aqui para quem for ver pelo YouTube, o primeiro vídeo vai ser esse contexto que a gente fez inicial até aqui, tá bom? Então a gente vai estar dividindo aí com base nesses contextos. Essa próxima parte agora que a gente vai estar começando agora, a gente vai falar aí sobre tolerância, as tolerâncias indicadas, né? As análises referentes às tolerâncias indicadas, tá bom? Antes disso, vamos falar sobre essa dúvida aqui sobre aproximação, né? Então vou falar sobre isso agora. Para quem estiver vendo pelo YouTube, no próximo vídeo, né, a gente já começa aqui falando sobre essa dúvida aqui sobre a aproximação, tá bom? Então, para quem estiver acompanhando pelo YouTube, no próximo vídeo postado a gente vai estar postando aí na sequência aí durante a semana à noite, a gente vai estar postando aí essas partes da live que a gente está fazendo aí com a turma do professor Marcelino, tá bom?